Livro São Geraldo, o santo que brincou com Deus, do padre José Maria Montes. Capítulo 5. Vocação religiosa. No espírito de Geraldo pairava ainda esta pergunta: qual será a minha vocação? Estava com mais de 20 anos e era tempo de dar um destino à sua vida. Qual seria esse destino? Na vida de matrimônio, nem pensar. Fixar-se na oficina, levar uma vida, como quem diz, metade do século e metade religiosa. Tampouco lhe apetecia. Extremamente generoso, como só os santos o sabem ser, Geraldo deseja ser total e absolutamente de Deus. Que outro destino lhe restava senão entrar para o convento? 2 vezes inteirara a receber o hábito de São Francisco entre os capuchinhos de São Mena, e as 2 vezes fracassara. Que fará Deus de seu servo? Pareceu-lhe encontrar, afinal, uma resposta. Lembra-se o leitor de Francisco Marenga, a quem Geraldo escolhera para verdugo? Também este queria abraçar o estado religioso. Por isso Geraldo facilmente conseguiu persuadi-lo de que o melhor, mais perfeito, mais santo era retirarem-se a um lugar deserto, desconhecido de todos, e ali entregarem-se à oração, às mortificações e jejuns. O jejum não precisava fazer parte do programa, pois poderia encontrar para a boca num lugar deserto, desprovido até do mais necessário. Dirigiram-se os 2 amigos ao confessor, expuseram-lhe seu plano e pediram-lhes que concedesse a licença. Meus amigos, vocês vão se matar, respondeu o sacerdote. Vocês vão se matar. Mas que poderiam as razões humanas contra o fervor de Geraldo? Respondeu a todas as objeções e saiu da casa de seu diretor com a permissão solicitada. Felizes, partiram sem maiores preparativos e dirigiram-se ao lugar combinado, tendo avisado apenas suas respectivas famílias. Benedita e suas filhas ficaram desfeitas em lágrimas. Que iria fazer Geraldo no deserto se não se matar? E aonde teria ido? Para não o molestarem, nem fiscalizarem suas penitências, não deram o menor indício do lugar para onde ia. A pobre mãe estava quase arrependida de seu filho não se ter feito capuchinho. No convento, ao menos, havia superiores para o controlarem. Mas no deserto, com o coração dilacerado, correu a falar com o diretor de Geraldo, que a recebeu com muita bondade. Ouviu suas apreensões e, com palavras impregnadas de fé, restituiu a paz àquele coração de mãe atribulada. Geraldo, entretanto, estava na glória. Traçou ele próprio o plano de vida que os 2 haviam de seguir. A principal ocupação era a oração, mas alternada com trabalhos manuais que consistiriam quase exclusivamente em recolher as raízes amargas de que se constituíra o seu único alimento. É de crer que não faltariam diariamente as disciplinas sangrentas, bem como o cilício diário. Razão tinha Geraldo para estar na glória, e Félix também se sentiu no 3º céu, e julgou ter encontrado o estado a que Deus o chamava. Mas isso durou apenas 48 horas. A cabo de 2 dias sentia tanto sono que não podia ter-se em pé. Ainda não se tinham cicatrizado em suas costas as feridas causadas pelos açoites, e já era a hora de outra disciplina. Achava isso muito natural quando disciplinava Geraldo, mas agora que sentia os golpes na própria carne, e principalmente aquelas raízes amargas que, se nas primeiras horas de fervor achou insípidas, agora pareciam-lhe repugnantes. O estômago do pobre Marenga declarou-se em franca revolução. Como não entendia de jejuns e mortificações, aquelas raízes eram para ele intragáveis. A Geraldo apresentou-se o dilema: deixar seu amigo morrer de fome ou continuar sozinho naquele espantoso teor de vida. Félix voltaria a Muro, ao passo que Geraldo levaria avante sua vida eremítica. Bem depressa espalhou-se por toda a cidade a notícia da vida que levava o nosso jovem. Marenga não olvidava nenhum pormenor, e talvez, para justificar a sua retirada um tanto covarde, tenha até exagerado um pouco. Pessoas conhecidas correram à casa dos Magela e contaram detalhadamente o que estava sucedendo e talvez como foi acontecer, contando o conto, tenham aumentado um ponto. A pobre mãe julgou que ia enlouquecer. Desalinhada como estava, correu ao diretor de seu filho e, prostrada a seus pés, gritava chorando: Meu filho, meu filho! Que é que tendes, Benedita? Perguntou-lhe o bondoso sacerdote, ajudando-o a levantar-se. Sentai-vos,
Acalmai-vos e depois dizei-me o que acontece. Padre, meu filho está se matando, e fostes vós que lhe destes permissão. Eu? Exclamou admirado o diretor. Explicai-vos. O que acontece? Benedito esvaziou o coração. Narrou tudo o que ouvira e, ajoelhada aos pés do diretor, não cessava de repetir: Devolvei-me meu filho! Devolvei-me meu filho! O diretor não sabia o que fazer. As mães veem a morte espreitando seus filhos em todas as encruzilhadas. As mulheres aumentam e exageram de maneira espantosa. Por outro lado, Geraldo prometera ao diretor não fazer nada em prejuízo da saúde, e o jovem era obediente. Se aquele era o caminho que Deus traçara para ele, poderia, como o diretor, opor-se a isso? Que fazer? Chamou Félix à sua presença. O companheiro de vida eremítica repetiu tudo o que espalhara na cidade, isto é, Geraldo não comia, não dormia e disciplinava-se várias vezes ao dia até ficar banhado de sangue. Numa palavra, estava se matando. A mãe tinha razão. O bom diretor não vacilou um instante. Pelo mesmo Marenga enviou a seu dirigido uma ordem escrita de regressar a Muro imediatamente. O nosso santo estava ajoelhado diante de uma tosca cruz, todo abismado na contemplação das dores do Salvador, quando chegou o amigo e lhe estendeu a missiva. Geraldo abriu a carta, leu-a e, sem olhar para trás, rumou para a cidade. A Deus muito terá agradado a penitência de seu servo, porém, mais ainda, a sua pronta obediência. Caminhava silencioso e perguntava: Então, o que quer Deus de mim? Para a vida religiosa não sirvo, a vida eremítica contemplativa não me permitem, no mundo não posso ficar, sinto aí uma repugnância invencível. Meu Deus, qual a tua vontade? Qual a tua vontade, meu Deus? Assim prova Deus aos seus santos, quando julgam encontrar-se diante de um maciço muro de pedra que lhes embarga o caminho. De repente se faz luz e aparece desimpedida a senda. Não fostes vós que me escolhestes, eu é que vos escolhi a vós, de Jesus Cristo. E ele maneja os homens e as vontades para que, quando julgar oportuno, seus eleitos entrem no gozo do seu Senhor. Geraldo perguntava-se, ansioso, qual seria o seu caminho na vida. O horizonte afigurava-se-lhe mais que nunca fechado e escuro, e não adivinhava que Deus o fizera regressar a Muro para fazer brilhar em sua alma o sol resplandecente da verdade e para acalmar, com umas simples palavras agitadas as ondas do seu coração. Aquele caminho que Geraldo tanto havia procurado e pelo qual derramara tantas lágrimas, Deus lhe mostraria quando nosso jovem menos o esperasse. Ele, acostumado a ver os capuchinhos de sua cidade, só pensava nesses religiosos de barbas longas e veneráveis. Deus, porém, chamava-o a ilustrar uma nova congregação religiosa e a ser um de seus mais preciosos e gloriosos ornamentos. Caminhava Geraldo numa tarde de sol ardente por entre as casas brancas da sua cidade, quando inesperadamente vê caminhando na sua direção 2 religiosos que certamente não eram capuchinhos. Não usavam barbas longas, mas um colarinho branco e um comprido rosário preso no cinto do lado esquerdo. Quem seriam aqueles padres? Que faziam? Aonde iam? Geraldo seguiu-os até a casa onde estavam alojados. Soube que o mais moço se chamava Onofre e era irmão coadjutor de uma congregação chamada do Santíssimo Redentor. O irmão Onofre era simpático, mediano, corado, riso aflorando aos lábios, esperto e sempre ocupado, atencioso com todos, amável e, acima de todas essas qualidades, piedoso e modesto. Um verdadeiro religioso. O irmão Onofre ganhou o coração de Geraldo desde o primeiro instante, e o coração do nosso jovem sentiu qualquer coisa segredar-lhe que com esses religiosos o queria Deus. Bem depressa foi informado de que um sacerdote napolitano, Afonso de Ligório, fundara a nova congregação em 1732, havia 14 anos, portanto, e que essa congregação se dedicava à evangelização das almas mais abandonadas. Era muito observante e nela se praticavam as penitências com extraordinário fervor. Geraldo, no transporte de entusiasmo, exclamou: "Quero ir com os senhores." "É impossível, meu amigo", respondeu-lhe o irmão. "É impossível. Nossa congregação não lhe convém, porque se sofre muito, e a vida que se leva é demasiado austera."
Mas é justamente isso que ando procurando, replicou Geraldo, com o rosto afogueado. Sim, isso é o que desejo. O bom irmão Onofre era muito simpático, mas pouco psicológico. Estava, disse-ia, orgulhoso de suas penitências, e ao ver o nosso pobre jovem de corpo tão franzino e de saúde tão precária, acrescentou: O Senhor não serve para nós. O Senhor nunca vestirá o nosso hábito. Profeta pior jamais houve e nem haverá, e felizmente para a Igreja de Deus e para a congregação do Santíssimo Redentor. Entretanto, Geraldo abaixou a cabeça e resolveu redobrar suas súplicas e mortificações para obter do céu a graça de entrar na congregação, pela qual já sentia uma atração irresistível. Teve, contudo, de esperar porque Deus não se apressa. Ele tem diante de si a eternidade. E sempre esperando, chegou Geraldo ao ano de 1748. Tinha 22 anos. Não era ainda religioso, mas estava certo de que seria redentorista e que, sem intervenção de sua parte, Deus o faria entrar no convento. Não quis dar passo algum para entrar logo no noviciado. Sentia que ainda não era chegada a hora. Tinha que esperar e esperou. A igreja celebrava os mistérios dolorosos da Semana Santa. Em Muro era costume representar a Sagrada Paixão com personagens vivos. Geraldo conseguiu o privilégio de representar o papel de Cristo. Chegado o momento, exigiu dos que faziam de verdugos que o torturassem como se tratasse da realidade sem a mínima compaixão. E como eles não tomaram muito a sério as suas recomendações, Geraldo insistiu tanto que, para comprazê-lo, fizeram o serviço como rudes camponeses que eram. Geraldo carregou, sozinho, dispensado qualquer auxílio, uma cruz enorme, tendo, além disso, na cabeça uma genuína coroa de espinhos. Chegado ao lugar da crucificação, não quis aceitar nenhum alívio e foi amarrado de mãos e pés ao madeiro, sem ter onde se apoiar. Assim permaneceu durante 3 horas pendurado entre o céu e a terra, e estava no céu porque agora, sim, se parecia realmente com o seu divino Redentor. Os amigos e conhecidos contemplavam-no enternecidos. Geraldo fizera-se amarrar com cordas muito finas, que, penetrando em sua carne, fizeram-no sentir algo do que sofreu o Redentor. Embora em seu rosto brilhasse uma alegria desconhecida, todos adivinhavam os penosos esforços que fazia para respirar, porque, como se sabe, os crucificados morriam mais pela asfixia do que pelos tormentos físicos. Médicos e cirurgiões, ao estudarem a posição dos braços do crucificado com relação aos pulmões, dizem que a respiração é difícil e a respiração quase impossível. De sorte que o crucificado, durante sua agonia, experimentava a desesperação daquele a quem falta o ar, e para poder respirar, devia firmar-se sobre os pés, transpassados pelos cravos, e uma vez cheios de pulmões e enlouquecido com a dor das chagas, tornava a ficar suspenso das mãos, e assim durante horas e horas até que a fraqueza e o esgotamento o impedissem de fazer essa espécie de flexão. Ficava, enfim, suspenso e afogueava-se lentamente no meio das convulsões horríveis produzidas pela asfixia. E a esse espetáculo assistiram naquele dia os habitantes de Muro. Geraldo estava suspenso sem nenhum alívio, e à medida que passava o tempo, via-se-lhe o rosto contraído pelas angústias da falta de ar. De vez em quando, firmava-se sobre os pés, o peito inchava e assim permanecia enquanto tinha forças. Depois tornava a ficar inerte, suspenso, até que as ânsias desesperadas de ar o obrigavam a erguer-se de novo. Finalmente, homens e mulheres enternecidos pediram que o descessem do patíbulo, porque aquilo lhes parecia um vulgar assassinato. Geraldo, porém, apesar da verdadeira agonia que estava sofrendo, movia a cabeça e, com o olhar, mais do que com palavras, pois quase não podia falar, pedia aos que faziam o papel de judeus que prolongassem a tortura até se completarem 3 horas. Benedita chegara também com outras mulheres devotas, e se no começo sofreu vendo seu filho naquele estado, horrorizada ficou quando viu realmente agonizando. Sem pronunciar a palavra, caiu sem sentidos nos braços das amigas, que a cercavam penalizadas. Por fim, quando Geraldo, pendente da cruz, parecia realmente sem vida, apressaram-se a descer e fizeram-no tomar um preparado para reanimá-lo.
Esses costumes, hoje estranhos à nossa fé fraca e à nossa piedade mais ou menos de pacotilha, eram compreensíveis naqueles séculos de piedade sincera e ardorosa e de fé firme e maciça como os rochedos das cordilheiras. Os mesmos que talvez se escandalizem do que acabam de ler e achem bárbaro e cruel essa maneira de comemorar os padecimentos do Divino Salvador, quantas vezes não suportam por um prazer situações 1000 vezes mais prejudiciais à saúde e até vergonhosas. Os mundanos são loucos por seus prazeres, Geraldo era louco por seu Deus. Que vale mais? Era o dia 13 de abril. Embora fosse dia 13, o sol não teve nada de aziago, como pelo contrário, foi um dos mais importantes e transcendentes na vida de Geraldo. Viu chegarem à cidade 4 padres de colarinho branco e comprido rosário pendante do cinto. Iam iniciar a grande missão na cidade de Muro. O chefe dos missionários era um homem notável, de estatura regular, cabelo negro, olhos encovados, que pareciam ver até no fundo da alma, sobrancelhas espessas, rosto de linhas enérgicas, barba e bigode aparados à tesoura. Eis o que os olhos viam. Mas através desses traços adivinhavam-se apalpavam-se uma bondade heróica, uma terna compaixão pelas almas e um homem todo abismado em Deus. Ao contemplá-lo, Geraldo esqueceu-se dos outros 3. Aquele valia por todos. O jovem teve uma impressão como jamais experimentara. Compreendeu que aquele homem era um santo e sentiu misteriosamente que aquele santo o conduziria à sua verdadeira vocação. O missionário chamava-se Paulo Cáfaro. A causa de sua canonização está em andamento em Roma, e Geraldo logo decidiu-se a partir com ele, e tão seguro estava de que era essa a sua vocação, que começou a repartir com os pobres tudo quanto possuía, o que, aliás, não era muita coisa. Em seguida, não esquecendo seu bom hábito de fazer milagres, e como a despedida era definitiva, celebrou-a com 2 novos prodígios. Em casa dos Giuliani reinava naquele dia uma grande consternação. Amado, o filho mais novo, por uma imprudência tão comum nas crianças, brincava ao pé do fogo e entornou uma panela de água fervente. O rosto, o peito e os braços do pequeno converteram-se logo numa chaga viva. Aos gritos lancinantes do menino acudiram os pais. A mãe tomou-o nos braços enquanto o pai corria à casa do médico. Constatou este a gravidade do caso e, dando poucas esperanças, aconselhou lavassem com óleos as horríveis queimaduras. Fizeram-no e o menino adormeceu. Passou um dia e mais outro, e ao terceiro, a chaga do peito apareceu coberta de uma crosta repugnante, exalando um cheiro insuportável. Chamado de novo, o médico moveu a cabeça, como dando o caso por perdido, e apenas receitou novas aplicações de óleo. A gangrena seguiu seu curso e todos percebiam que o filho dos Giuliani morreria irremediavelmente. Assim passaram-se os dias. Ao 10º, o pequeno entrou em agonia. A mãe estava quase louca. Com o filhinho nos braços, não se alimentava nem dormia. A criança não reagia e a placidez da morte estendia-se implacável por todo o corpo chagado. O pai assistia, inconsolável, aos últimos momentos do seu amado. Todos os seus esforços para salvar a vida do filhinho quebravam-se de encontro ao poder da morte. Passava Geraldo em frente à casa, quando ouviu gritos desesperados. Era a mãe que apertava ao peito o menino agonizante. Entrou o jovem. — Que é que vos acontece? Perguntou. O pai da criança, sem poder articular a palavra, apontou para a mulher com a criança nas últimas. Geraldo aproximou-se, descobriu o corpinho meio gelado, olhou a chaga asquerosa e, pondo a mão sobre a fronte do agonizante, disse à mãe: — Senhora, isso não é nada. Confiai em Deus e vosso filho não morrerá. Não fiqueis com ele nos braços, deitai-o na sua caminha e ficai sossegada. A mãe, debrulhada em lágrimas, olhava para Geraldo. Lembrava-se dos prodígios que dele se narravam. Por que não poderia ele curar o seu filhinho?
Levantava-se da cadeira, deita o doentinho no leito e de joelhos, com uma fé da qual só são capazes as mães, junto ao leito de um filho agonizante, reza e reza longo tempo. O marido ajoelhou-se ao seu lado e uniu suas pobres orações às fervorosas preces da esposa. O menino parecia estar dormindo, sua respiração, antes imperceptível, está normal. As faces recuperaram sua cor rosada, e o corpinho, antes pálido e imóvel, parece recobrar a vida. Passada uma hora, o menino abre os olhos, sorri a seus pais e pede alimento. A mãe, fora de si, de contentamento, corre à cozinha para buscar um pouco de leite. O pai, nesse ínterim, descobre o peito do pequeno e grita: "Mulher, mulher, vem depressa!" A mãe, assustada com aqueles gritos e julgando que o menino morria, esquece o leite e corre aflita para junto do marido, que lhe mostra o peito da criança completamente são, sem o menor sinal de queimaduras. No auge da felicidade, sem mais demora, correm os de Juliane à casa dos Magela, com o menino nos braços. Geraldo não estava. Contam a Benedita às suas filhas o que acontecera, e a todas as pessoas mostram seu filhinho curado por Geraldo. Correm também ao médico, que não se resolvia a crer no que eles diziam. Descobriu então o peito do amado, e seus olhos viram somente pele fresca, rosada e suave, onde há pouco ainda vira asquerosa chaga. Transcorridos alguns dias, caiu Geraldo na tentação de operar novo milagre. Na Rua da Madalena estava um pedreiro com seus serventes construindo um prédio. Ao colocarem as vigas, notam que são demasiado curtas e não alcançam de parede a parede. Exasperados, não tardou que os palavrões e as blasfêmias partissem daquelas bocas pouco decentes. Dizia que os construtores queriam encompridar as vigas à força de juras e pragas. Passava Geraldo por ali e aquelas palavras despudoradas feriram seus ouvidos e sua alma. Pensando, porém, na rudeza dos que as proferiam, sentiu grandíssima pena e compaixão deles. Assim são as almas dos verdadeiros santos, que quanto mais puras e perfeitas, tanto melhor compreendem as fraquezas alheias e com mais delicadeza as desculpam. Amigos, que aconteceu? Que pareceis tão irritados? Os trabalhadores do alto dos andaimes olharam com ar de desprezo para aquele mocinho magro e fraco, certamente incapaz de levantar uma viga, que se atrevia a interromper-lhes a longa e feia ladainha. Um deles, em tom de escárnio, respondeu: "Olá, rapazinho, quem o mandou ser intrometido?" "Perdão, amigos, não foi minha intenção molestá-los. Os senhores são católicos, não é verdade?" "Certamente, mas que tem isso com as vigas que nos mandaram e são curtas demais?" "Com as vigas, nada. Mas se os senhores são católicos, parece-lhes bem estar sobre essas andaimes, gritando e blasfemando como não faria um muçulmano, servindo de escândalo aos vizinhos?" Os operários, sentindo toda a sinceridade das palavras de Geraldo e vendo que a razão estava com ele, calaram-se. Um deles, porém, que parecia ser o chefe, impressionado com a atitude do jovem, pediu-lhe desculpas. "Amigo, perdoe-nos. O senhor compreende que para nós é um contratempo muito grande mandarem-nos materiais que não servem. Exigem que entreguemos a casa pronta dentro de 3 meses, e com este atraso sabe Deus quando sairá." Geraldo interessou-se muito por aquela boa gente, subiu até onde eles estavam, inclinou-se, tomou a ponta de uma viga, examinou-a e, dirigindo-a um dos trabalhadores, disse: "Por que não me ajudas a colocá-la sobre as paredes?" "Mas, moço", interveio o capataz, "não lhe disse agora mesmo que a viga é muito curta? Essas vigas deveriam ser 30 centímetros mais compridas." "Por favor, ajude-me e veremos." O chefe não estava inclinado a tocar na viga demasiado curta, pois todos juntos tinham perdido muito tempo dando-lhe voltas para um lado e para outro, experimentando-a em todos os sentidos. Quereria aquele mocinho mostrar-se mais entendido que velhos mestres de cabelos grisalhos e bigodes enriçados, como pincéis mal lavados e ressequidos? Mas Geraldo, apesar de seu por favor e de sua suavidade no pedir, parecia mandar. Inclinou-se o pedreiro, tomou a viga, colocou-a como lhe indicou o jovem e, ó surpresa, a viga alcançava de lado a lado perfeitamente, como se tivesse sido cortada sob medida. Todos ficaram de boca aberta num gesto de admiração.
Os olhos pareciam saltar-lhes das órbitas. Não estavam dormindo nem sonhando, estavam bem acordados. Não podendo compreender aquilo, apalpavam a viga, examinavam-na e a tornavam a examinar, e esfregavam-se os olhos. Como tinha sido aquilo? Geraldo, sorrindo, disse-lhes: As vigas não são curtas. Coloquem-nas todas como esta, e não se esqueçam que não se deve blasfemar. Isso ofende a Deus e escandaliza o próximo. Desceu nosso jovem dos andaimes e, apressado com o coração palpitante, dirigiu-se à casa paroquial. Bate à porta. Abriu-a a empregada, que lhe perguntou o que queria. Desejo falar com o padre Cáfaro. Entre nesta saleta, vou chamar um missionário. Geraldo entrou no aposento indicado, ajoelhou-se aos pés de um crucifixo e rezou com grande fervor. Compreendia que aquela entrevista dependia do futuro de sua vocação. Abriu-se a porta e Geraldo viu entrar o padre Cáfaro, que o fitou bem como se quisesse penetrar-lhe a alma, e com um sorriso nos lábios o saudou. Amigo, e que posso servir-lhe? Aquela voz grave e pausada penetrou no íntimo de Geraldo. Sem saber o que fazia e impelido somente por seu veementíssimo desejo de ser religioso, lançou-lhe aos pés do sacerdote e, tomando-lhe as mãos com os olhos rasos de lágrimas, disse: Padre, quero ir com o Senhor, quero ser redentorista. Cáfaro fixou bem o nosso jovem. Que terá sentido o santo missionário ao cruzar seu olhar penetrante com o olhar suave e puro de Geraldo? Terá compreendido que aquele que estava ali a seus pés e segurava as suas mãos seria uma estrela de primeira grandeza no firmamento da igreja e que para a congregação recém-fundada seria o maior presente de Deus e um de seus mais admiráveis ornamentos? Não o sabemos, e se o compreendeu, deixou-se impressionar pela figura esquálida do postulante e como os capuchinhos terá perguntado a si mesmo: para que servirá este jovem pálido e fraco? Filho, é melhor que fiques com tua mãe. Tu não serves para o convento, não aguentarias as austeridades e privações da vida religiosa. Sim, filho, acredita-me, volta para tua família. Aquilo foi pior que uma sentença capital. Geraldo não pôde conter as lágrimas. Elas transbordaram impetuosas e rolaram por suas faces. Apertou com mais violência as mãos do missionário, como se nesse gesto quisesse fazer passar um pouco de ânsias incontidas que ardiam em seu peito. Padre, padre. O pranto, os gemidos, a dor horrível que o dilacerava ao ver desfeitas suas últimas esperanças de vida religiosa não lhe permitiam fazer outra coisa. Padre, padre. O padre quis acalmar o apaixonado jovem cujas palavras lhe tocavam o fundo da alma. Geraldo, porém, apertava as mãos do missionário com o desespero de um náufrago e repetia: Padre, padre. Padre Cáfaro, como vimos, era um santo, um grande santo. Para consigo não tinha contemplação do tocante a mortificações e penitências que horrorizavam nos que por casualidade as descobriam. Porém, para os outros era fama que tinha um coração terníssimo de mãe. Não pôde conter as lágrimas. Ergueu o postulante e, abraçando-o, disse-lhe palavras de animação, restituindo a Geraldo alguma esperança. Entretanto, nada prometeu, porque em consciência achava que não podia receber na congregação a um jovem doente. No dia seguinte, partiram os missionários. Geraldo, saindo da entrevista com o padre Cáfaro, foi para casa e comunicou à mãe e suas irmãs o propósito de seguir com os padres. Benedita e suas filhas não puderam conter as lágrimas. Fizeram tudo para demovê-lo dessa resolução. Foi impossível. A todas as sugestões das pessoas da família, respondia resoluto: Essa é a minha vocação. Isso para mim é claro como o sol. Devo partir, custe o que custar. Benedita correu ao seu aposento, arranjou o cabelo, enxugou as lágrimas, tomou o chale e pouco depois tocou a mesma campainha que seu filho tocara na casa paroquial e chamava ao padre Cáfaro. Como fizera outrora com o diretor espiritual de Geraldo, ajoelhou-se aos pés de um missionário e, sem dissimular o pranto, falou-lhe de seu filho, de sua pouca saúde, de como era indispensável em casa e de sua tristeza de mãe. Sofrera tanto em sua vida, como era possível que Deus exigisse dela mais aquela dor? O sacerdote fê-la lamentar-se e derramou o bálsamo da consolação naquele pobre coração de mulher e mãe. Senhora, ide com Deus. Vosso filho não será religioso, não tem saúde para tanto.
Sua débil constituição não suportaria as austeridades da vida religiosa. Eu nada lhe prometi, e farei o que estiver em mim para dissuadi-lo. Se Deus o quisesse no convento, certamente lhe teria dado saúde melhor, mas a prova de que Deus não o quer no convento é a sua palidez e extrema fraqueza. Inescrutáveis juízos de Deus. O mesmo que assim falava, mais tarde se tornaria o panegerista do noviço e do religioso. E uma das maiores glórias do santo Cáfaro seria, com o correr dos anos, o ter recebido na congregação redentorista esse jovem, que agora recusava. Com efeito, na véspera de sua partida, o missionário conversou com o pároco e com outros sacerdotes a respeito do extraordinário postulante. Todos falavam de suas espantosas mortificações, dos portentos com que Deus o ilustrara desde a mais tenra infância e concluíam unânimes: Padre Cáfaro, Geraldo é um santo. Aquela noite o padre quase não pôde dormir. A todo momento parecia-lhe ouvir: é um santo, é um santo. Virava na cama, ora para a direita, ora para a esquerda, e não havia meio de esquecer aquela palavra. É um santo. Na manhã seguinte, ao celebrar a primeira missa, notou que seu ajudante era o santo jovem. Geraldo comungou na missa. Depois do santo sacrifício, beijou a mão do padre, pediu-lhe a bênção e, radiante de alegria, disse: Padre, hoje de tarde vou com o Senhor. Mas, filho... Não, padre, sinto que Deus me chama, e mesmo que eu quisesse, não poderia ficar. Esta tarde irei com o Senhor. Que fazer com semelhante jovem? O padre Cáfaro pôs-se a refletir. Se era verdade de Deus que aquele moço fosse religioso, poderia ele opor-se? Não se tornaria responsável pela perda, talvez, daquela alma? Mas e aquela saúde, e aquela palidez, e aquele corpo tão débil? Que faria tal religioso? Passaria o tempo de cama, doente, com médicos e remédios, e baixaria a sepultura dentro em breve. E viriam as críticas da família, dos parentes, dos conhecidos. Diriam que os padres teriam assassinado a Geraldo, que jamais deveriam tê-lo recebido, que aquilo era uma crueldade. Pobre padre Cáfaro! Sua ação de graças após a missa foi bastante perturbada, e sua refeição da manhã bem amarga. Que fazer? Aceitá-lo? Impossível. Tão fraco? Recusá-lo? Mas é acompanhar-me, e como terei coração para abandoná-lo ao longo da estrada? Afinal, um sorriso iluminou o rosto do austero religioso. Uma ideia maravilhosa ocorreu-lhe naquele instante. Tomou o chapéu e o velho capote e a passos largos dirigiu-se à casa dos Magela. Ali reinava a dor, o pranto. Geraldo ia-se embora e ia sem remédio. Assim o dissera sua mãe e as irmãs. Debalde, a pobre mulher, com o coração despedaçado pela 100ª vez, o abraçara pela 100ª vez e lhe repetira: Meu filho, não causes esse sofrimento à tua pobre mãe. Rogo-te pelo que te fizeram sofrer na cruz naquela sexta-feira santa. Não me abandones. Tua saúde não dá para isso. Vais te matar. Fica com tua velha mãe. A seu lado poderás servir a Deus tão bem, ou melhor, que no convento. Geraldo olha para mim. Terás coração para me deixar só? Debalde, as 3 irmãs uniu suas lágrimas e carícias às de sua mãe. Geraldo chorava, sim, mas permanecia inflexível, e as 4 criaturas que eram todo carinho para com ele, repetia doce e calmamente: Não posso, não posso. Deus me chama, tenho que partir. Por fim, desprendeu-se daqueles seres idolatrados, subiu ao seu quarto, onde sobre a cama estava o pequeno embrulho que preparara para a viagem. O padre Cáfaro estava pensativo. Que jovem forte e firme em sua resolução. Somente de Deus podia vir tamanha firmeza de caráter. Quem sabe se Deus o chamava ao convento? Logo, porém, se lembrava da fraqueza, da palidez cadavérica de Geraldo. Não era possível levá-lo. Se Deus o tivesse chamado, ter-lhe-ia dado saúde e proporcionado a dura vida de claustro. Senhora, disse a atribulada Benedita, Senhora, vosso filho não deve ir conosco, é preciso impedir que ele o faça. Mas como? De que modo? Quando, depois do almoço, subir ao quarto para tomar o embrulho, fechareis a porta com a chave, e para que seus chamados não vos comovam, irei às 4 horas à igreja para a cerimônia da despedida dos missionários. À noite, quando estivermos bem longe, lhe restituireis a liberdade.
Aquilo foi uma torrente de luz e consolação para as aflitas mulheres. Beijaram agradecidas a mão do santo missionário e, cheias de alegria, despediram-se. Ao menos desta vez, Geraldo não levaria a melhor. Subiram ao quarto do nosso jovem. A casa dos Magela era de 2 andares e uma água furtada. Nesta havia um modestíssimo quarto em que vivia Geraldo. As irmãs dele, radiantes de alegria e de emoção, porque para elas já não havia dúvida em que o irmão não poderia sair, primeiro revistaram bem tudo, e aquilo já ia tomando ares de aventura com encarceramento e surpresas. A janela dava sobre o telhado, que ficava a cerca de 7 metros sobre o jardim. Por aí não havia, pois, como escapar. A porta foi examinada com todo cuidado. Geraldo tentaria forçá-la, sem dúvida, e então todo o plano estaria frustrado e o irmão ia-se embora. A porta era grossa e forte, e a fechadura, ainda que velha e enferrujada, resistiria a muitos empurrões. Azeitaram-na um pouco para que funcionasse sem ruído, e alegres como passarinhos a quem se restitui a liberdade, desceram saltando os degraus da empinada escada. Naquela manhã houve muito riso na casa e o sol parecia brilhar em todos os corações. A hora do almoço chegou Geraldo. Seu semblante denunciava a luta interior entre o amor de filho e o irresistível chamado que sentia na alma. As mulheres, quando o viram entrar, apagaram do rosto todo o sinal de alegria que pudesse trair o plano arquitetado. O almoço foi triste, naturalmente. Geraldo falou de sacrifício, de conformidade com a vontade de Deus, de generosidade, de recompensa. Benedito e suas filhas não falavam, temiam denunciar-se. Terminada a frugal refeição, puseram-se todas a lavar as vasilhas. Geraldo, porém, tendo ouvido que sua mãe e irmãs iam à igreja, abraçou-as e despediu-se delas até o céu. Nosso jovem subiu ao seu quartinho e ajoelhou-se diante do crucifixo, aos pés do qual se disciplinava e passava tantas noites em fervorosa oração. Sentia a duro sacrifício e pedia forças. Entretanto, uma de suas irmãs subiu a escada, pé ante pé, tendo todo o cuidado de não fazer ranger as tábuas. A mãe e as outras 2 irmãs seguiram-na com um olhar. Com gestos acompanhavam a aventureira, pois aquilo era uma aventura, que subia com a chave na mão como se fora roubar e como se a chave fora um punhal. Chegando ao alto, parou para respirar. Voltou os olhos para as que olhavam para ela. Viu seus gestos que recomendavam prudência. Pôs os seus dedos sobre os lábios para, por sua vez, recomendar-lhes que não fizessem ruídos, e na pontinha dos pés aproximou-se da porta. Abençoados os soalhos daqueles tempos, eram feitos de tábuas grossas que não rangiam por nada neste mundo. Meteu a chave na fechadura e devagarinho, muito devagarinho, deu 2 voltas, e deixou trancado no quarto o irmão idolatrado. Aquilo havia durado um século. Recomeçou os movimentos, mas agora de retirada. Os olhos das que esperavam embaixo denotavam satisfação. Desta vez Geraldo não partiria. Tomaram seus chales e, felizes como meninos, quando fazem suas artes, estugaram os passos para a igreja, comentando baixinho as peripécias daquela formidável façanha. O coração da heroína, que trancara a porta, ainda batia acelerado. Procuraram logo o padre Cáfaro e, entre gostosas risadas, contaram-lhe como tinham posto em prática seu plano grandioso. A cerimônia da despedida dos missionários não foi longa. Logo após, os padres montados em suas cavalgaduras tomavam a estrada de Rioneiro, onde pegariam outra missão. As Magelas voltaram para casa, entraram sem fazer barulho, escutaram algum tempo. O preso não se mexia, de certo estava em oração, como era seu costume. Deixaram passar 1, 2, 3 horas. Os padres já estavam longe. Começava a escurecer e Geraldo não teria esperança de alcançá-los. Ficaria em casa. Mas nosso jovem, sempre silencioso, estava agora mais silencioso que nunca. Nem o mínimo ruído lá em cima. Aquilo parecia uma solidão. Não terá escapado? Terá fugido? A dúvida, a incerteza começava a sobressaltar aqueles corações. Há pouco ainda tão felizes. Subiram a água furtada, com pouco ou nenhuma preocupação. Abriram a porta. Chamaram. Ninguém respondia.
No instante, a velha casa encheu-se de gritos e prantos, e as lágrimas, contidas durante o dia, irromperam impetuosas ao escurecer. Geraldo não se achava no quarto. Geraldo tinha fugido. Levaram uma luz ao quartinho. Entraram. A janela estava aberta, e da janela abaixo os lençóis e colchas que o fugitivo emendara, fazendo delas uma espécie de corda. Geraldo descera da janela ao teto e deste ao solo. Nada é impossível àquele que quer realizar um ideal. Sobre a mesinha do quarto estava um bilhete. Aproximaram-no da luz e, entre lágrimas, leram estas palavras: Vou fazer-me santo. Não penseis em mim. Adeus. Até o céu. Que acontecera? Geraldo, terminada sua oração, escreveu aquele bilhete, pôs ao ombro seu embrulho e dirigiu-se à porta. Só então verificou que estava trancada por fora. Como a porta era muito firme, inútil seria tentar abri-la. Não perdeu tempo. Refletiu um instante e, servindo-se da roupa de cama, conseguiu descer. Correu à igreja, mas os padres já tinham partido. Indagou aqui e ali em que direção. Uns diziam que por este e outros que por aquele lado. Assim perdeu bastante tempo até que, afinal, soube com segurança que haviam tomado o rumo do Rio Negro. Sem refletir no absurdo de pretender alcançar os missionários, que estavam a mais de 1 hora de viagem e iam montados, partiu correndo atrás deles. Encorajado pela inquebrantável resolução de ser religioso, custasse o que custasse. Correu e correu. Suas roupas estavam ensopadas de suor. O sangue afluía-lhe a cabeça. Estava ofegante e quase não aguentava mais, quando ao escurecer avistou os padres. Aquela vista aumentou-lhe a coragem. Correu mais um pouco, parou um instante e, ajuntando as mãos em forma de buzina, gritou pelo padre Cáfaro. Este ouviu aquelas vozes angustiadas. Voltou atrás até onde estava o rapaz quase sem fôlego. Já era tempo. Geraldo não aguentava mais. Seus pulmões pareciam foles, a ponto de rebentar. O rosto estava fogueado pelo esforço. Os joelhos recusavam-se a sustentá-lo. O missionário, comovido até o fundo da alma, foi-lhe dizendo: Meu filho, por que vieste? Por que deixaste tua casa? Tu não podes ser religioso, não tens saúde. Tua obstinação é contra a vontade de Deus. Volta para tua casa. Geraldo ficou aturdido ao ouvir essas palavras, pronunciadas sem dúvida com imenso carinho, mas que para ele equivaliam a uma sentença de morte. Padre, não me repelais. Deus me chama. Em minha casa não precisam de mim. Experimentai-me, e se não servir, mandai-me embora. Padre, padre. E Geraldo juntavam as mãos no gesto desesperado de súplica. Cáfaro não pôde resistir mais. Tinha um coração de carne e até um de pedra amoleceria com as súplicas do postulante. Permitiu-lhe o acompanhasse até Rio Negro, para, depois de alguns dias, regressar a Muro. Geraldo compreendeu que aquilo era uma vitória e que a batalha estava sendo ganha. Cheio de esperança, acompanhou o padre. Naquela noite, preparou o alojamento dos missionários, serviu-os à mesa e só provou as sobras da ceia. Foi ao estábulo, onde tinham ficado os animais, e num canto, após demorada oração de súplica e ação de graças, descobriu as costas e flagelou-se até verter sangue. Muito tarde da noite, estendeu-se sobre a palha e cochilou algumas horas, e assim passavam-se os dias. Nosso jovem chegou a ser indispensável. Os missionários sentiam por ele afeto cada dia maior, e eram admirados, sinceros das extraordinárias virtudes de seu servente. Entretanto, o padre Cáfaro permanecia inflexível e advertiu a Geraldo que era tempo de partir e, com isso, se preparasse para regressar a Muro no dia seguinte. Ainda que me repelais, replicou Geraldo, todo emocionado, ainda que me repelais, não vos abandonarei. Cada dia me vereis no meio dos pobres, que mendigam a sopa à porta do vosso convento. Dizeis que não podeis receber-me por não resistir ao regime de vida de um irmão coadjutor. De novo vos digo, experimentai-me, e depois veremos. Cáfaro estava derrotado, e bem derrotado desta vez. A humildade e o ardor do postulante deitaram por terra todas as objeções. Estendeu os braços não para despedi-lo, mas para abraçar o novo irmão que Deus lhe enviava. Os dois santos abraçaram-se mutuamente e misturaram suas lágrimas sob o olhar do pobre Cristo pendente da parede do quarto. Meu filho,
venceste-me. Recebo-te como religioso. Que Deus te dê saúde e forças para perseverares até a morte.